Muy bien, entonces, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, para dar inicio a esta sesión de americanización de saberes, tengo el placer de presentar a nuestra colega Junia Furtado, profesora de Historia de la Universidad Federal de Minas Gerais y actualmente también profesora visitante de la Universidad Federal de Sao Paulo. La profesora Junia ha sido también invitada a diferentes instituciones dedicadas a la historia de la modernidad temprana de las Américas, como por ejemplo a la Universidad de Princeton, a la Newberry Library, a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, en la John Carter Brown. También ha sido becaria recientemente de Fernand Braudel Fellow de European University Institute, y su trabajo sobre el Brasil colonial es extenso, con publicaciones en múltiples revistas científicas, y sus libros sobre la minería, sobre la esclavitud, sobre las relaciones entre África y el Brasil son también referentes pues académicos de todos nosotros, y particularmente pues el libro, un libro que a mí siempre me ha causado mucha fascinación, el libro sobre Chica da Silva y todo este espectro pues de la minería, los diamantes, en el tiempo pues de la ilustración o de Enlightenment. Y en este momento Junia nos va a presentar su trabajo actual titulado Saberes Africanos en Minas Gerais en el siglo XVIII, mineração, doenças y comidas. Entonces quiero darle la palabra a Junia. Junia, muchas gracias. Junia también pues es la organizadora y coordinadora con Mariana y conmigo de este nodo Americanización de Saberes, en donde lo que deseamos es encontrar un grupo de académicos de GeoPam para que a partir del próximo año empecemos a proponer unas actividades, quizá unas líneas de encuentro, de pesquisa, que podamos compartir de manera como en red y nutrirla colectivamente. Junia, muchas gracias y estamos muy a gusto aquí de escucharte y poder conversar sobre tu investigación. Bom, muitas graças. Agradeço a apresentação muito gentil de André e este trabalho que fazemos junto, André, eu e Mariana. E meu trabalho, a questão da americanização de saberes e da produção de saberes americanos é uma questão que sempre tem me movido para trabalhar no duplo sentido, tanto na circulação entre América e Europa, mas também na circulação entre Brasil e África. E nesse sentido, o que eu vou apresentar hoje é um trabalho muito difícil, digamos assim, quase arqueológico, de encontrar, né, na documentação europeia, produzida, né, pela administração, pelos né, os homens dos saberes, médicos, viajantes no século XIX, viajantes estrangeiros que vieram ao Brasil no início do século XIX, ainda durante, né, o período colonial, antes da independência, em 1822, presenças do que a gente chamaria de um saber africano, né, que é trazido com os escravos, né? Essa é uma questão recente para a historiografia brasileira, né? Principalmente nos últimos anos, quando a questão dos saberes e da história da África, né, se tornou uma questão importante, um campo de estudos importante dentro tanto da universidade, mas também, né, ensinado hoje em dia, depois dos governos do Partido dos Trabalhadores, das reformas educacionais que empreendidas, né, a história da África. Então, essa é uma temática relativamente
nova, né, no campo dos estudos brasileiros e que traz, não estou falando da escravidão, a escravidão sempre foi uma temática muito estudada no Brasil, que sempre passa por reinterpretações, mas a questão de encontrar a cultura, os saberes africanos dentro da cultura brasileira, a não ser, né, já no século XIX, numa chave muito do folclore, né, dos folcloristas, da linguagem e por aí vai. Né? No campo da história, no campo dos historiadores, é mais recente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espera aí. Onde está? Eu acho que eu vou ter que entrar aqui no... Pronto. Ai, peraí que isso aqui não é o começo, não. Vocês estão vendo, né? Então, eu hoje vou trabalhar mais com essa relação entre mineração, comidas e doença, né? Bom, já começa extremamente difícil encontrar informações sobre a questão de como se minerava na África nesse momento. Né? A gente tem 2 grandes centros de produção aurífera na África, bom, então primeiro só o seguinte, de onde que eu estou falando? Eu estou falando... Perdón, Junia. Disculpa. Porque en este momento estamos viendo tu pantalla, pero la carpeta de archivos. ¿Tú estás compartiendo una presentación también? Estava... Então, um momento. Era para aparecer nossa... então, um momento. Vou tentar de novo. Não, eu não sei por que não está aparecendo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou abrir de novo aqui, só para ver por que que ele não está aparecendo para eu compartilhar. Porque ahora, Junia, lograste compartir. Quizá fue que escogiste, puedes escoger o el escritorio, y si escoges el escritorio, debes pasar tu... Sim, o problema é, não sei porquê, quando eu clico aqui, houve como se chama? Uma atualização do programa esta noite, e quando eu clico aqui, compartilhar tela, sim, cá está. Pronto. Tá? Pronto. Isso, perfeito. Isso. Perfeito. Pronto. Então, eu vou ao começo. Então, estou falando de uma região específica em século XVIII, em siglo XVIII. Eu vou falar em portunhol. Estou falando de Minas Gerais. Minas Gerais, no século XVIII, este é o estado de Minas Gerais como é hoje. No século XVIII não havia essa feição, mas é mais a parte central que está marcada com os traços. A feição é mais ou menos como isto, centro onde se encontrou ouro, e esta parte que é a demarcação de Manquina, onde se encontrou diamante. E foi uma área no século XVIII de dinamismo econômico muito grande e de uma emigração
muito grande, não só de portugueses, mas de população brasileira e principalmente de escravos que foram usados para explorar tanto ouro quanto diamantes. E uma questão que pus foi exatamente a transmigração de esses saberes técnicos da mineração africana para Minas Gerais no século XVIII. Há uma enorme população escrava. Esta é uma mineração de diamantes para a mineração de ouro. Os plantéis são mais pequenos, mas na mineração de diamantes, que é principalmente depois de 1770, que é monopolizada pelo Estado, há uma enorme quantidade de escravos. Primeiro os contratadores de diamantes e depois o Estado com alquilam cerca de 1.000 a 5.000 escravos que trabalham em não mais que 5 ou 6 sítios diferentes a cada ano. E é uma população escrava gigantesca. Grande parte da documentação é muito difícil de encontrar, por exemplo, a origem desses escravos, de onde vêm, porque, por exemplo, os registros de alquiler se vão em nome do proprietário e não aparece o nome de escravo. Então, é difícil encontrar, mas foi possível encontrar, né, dentro da documentação de batismo de escravos adultos na região dos diamantes, que há escravos de diversas origens. E neste momento nós temos 2 grandes espaços de produção de ouro em África, um na África Ocidental, o chamado Reino de Ashanti, que fica ao norte da costa da Mina, e que era um reino que, a partir do século, principalmente no século XVIII, ao mesmo tempo que está começando a exploração de ouro em Brasil, está trazendo escravos de outros reinos da costa ocidental, e que também passa, no século XVIII, não só a viver da exploração de ouro, mas também da venda de escravos no mercado mundial. Então, o que nós sabemos hoje é que, apesar de essa exploração de ouro ocorrer principalmente no reino dos Ashanti, que no tráfico são geralmente denominados, de forma geral, essa primeira categoria que está aqui acima, arriba, mina, esta categoria muito genérica, que designam os escravos em geral, que são embarcados para o Brasil, vindos da costa da Mina, que é toda essa parte da África Ocidental. Sabemos que em las minas do Reino Ashanti trabalhavam escravos de diversas procedências. E na parte da África centro-oriental, não está aqui na África que tem centro-oriental, mas centro-oriental e ocidental, temos os Moçambique, porque temos o Império de Monomotapa, que também tem, desde séculos muito anteriores, produção de ouro. E é muito difícil encontrar descrições de exploração de ouro em estas partes da África, principalmente nos reinos Ashanti. Trabalho com dos padres brasileiros que foram ao Daomé no início do século XVIII, e quando param nos portos da costa da Mina, trazem escravos, trazem africanos dentro da embarcação e perguntam a esses africanos sobre a exploração de ouro, e eles dizem que é um segredo de abelha, que não se sabe, porque lá eles somente comercializam o ouro, mas o ouro é trazido do reino dos Ashanti por outros povos que intermediam esse comércio. Da mesma forma, no reino do Monomotapa, depois que os portugueses, no século XVI, foram expulsos das feiras que intercambiavam com os africanos no interior,
os portugueses também perderam o contato direto com o reino do Monomotapa e este comércio de ouro com os povos da costa oriental também todo indireto. Mas sabemos, por exemplo, essa descrição de Dapper é muito interessante porque nós veremos que a mesma técnica vai ser trazida para Minas Gerais nessa época, que é uma técnica principalmente africana, porque na Europa lá, o ouro que se explorava era o ouro de mina, né? Isto que é agrícola, que é o principal manual de metalurgia que circulava nesse momento, descreve. Mas Dapper mostra uma técnica que depois vou mostrar que é transmigrada para o Brasil, que foi chamada na capitania de mergulho. E vemos aqui uma pessoa que mergulha, se vai ao fundo de los rios para pegar neste prato de madeira, que é a bateia, o sedimento que depois será examinado pelas pessoas, muitas vezes mulheres. É interessante porque Dapper descreve que esta é uma tarefa feminina, principalmente, buscar esse ouro de aluvião, e nós vamos ver que isso vai acontecer na capitania de Minas Gerais. É uma tarefa que sim, vai ser estendida a todos os escravos, mas se verá que quando ocorre a divisão das tarefas dentro da mineria, as mulheres, principalmente, que cabe essa tarefa de encontrar o ouro. No início do século XVIII, há um cronista que disse que não é possível encontrar ouro sem as mulheres africanas, que são essas mulheres minas, que dão suerte aos mineradores, mas sabemos que era porque elas detinham as técnicas de como encontrar e identificar as melhores jazidas, que em Minas Gerais também acontecem no interior do Rio. Aqui é uma outra imagem da mesma situação de Dapper, e também no reino do Monomotapa, sabemos por uma descrição já de fins do século XVIII, que também são as mulheres que trabalham nessa mineração de aluvião. Os homens são destinados mais, como no reino dos Ashanti, para a mineração de mina, porque é um trabalho muito mais pesado e muito mais arriscado, e cabia às mulheres e mesmo crianças fazer essa técnica para buscar o aluvião. É o que vemos aqui, né? Essa é uma imagem compósita do início do século XIX, de Rugendas, que se chama Mina de Ouro nas cercanias da montanha de Itacolomi, que é cerca de Vila Rica, que era a capital da capitania. Mas sabemos que, muito provavelmente, esta é uma imagem não relativa a um lugar específico, mas onde ele juntou uma série de técnicas, e onde se pode ver ao fundo acá exatamente a técnica do mergulho do aluvião, né? Aqui também um furo, né? Que é um tipo de galeria de mineração que vai perpendicular ao morro, e aqui à frente que vou falar em alguns minutos uma outra técnica muito importante, que é chamada canoa, né? E a primeira coisa que sabemos foi que os africanos trouxeram esse prato de madeira, os europeus usavam de metal, e na capitania de Minas Gerais o que se disseminou foi o uso deste prato de madeira, que é chamado exatamente de bateia, né? E porque era um prato muito mais leve e muito mais fácil de ser moldado, de fazer este fundo no meio do prato, onde se quedavam os minerais mais pesados e se quedava o ouro. É por isso que hoje intriga os pesquisadores que trabalham com inventários, porque as bateias são raramente descritas em los inventários, muito raro, porque são artefatos de madeira, e se listava muito mais os artefatos de metal.
Assim, há outros instrumentos de mineração, como enxadas, alavancas, que são os que são feitos de metal, mas as bateias são muito raras. Aqui também são imagens, aqui é uma imagem compósita também de um furo, né? E aqui à direita algumas mulheres batendo as pedras, e aqui ao canto direito também uma bateia, para mostrar o uso da bateia. E mesmo no século XIX, acá é uma imagem do início do século XIX, de uma mineração de mina, chamada Congo Soco, de uma mineração já utilizando uma escala industrial, mas aqui é muito interessante porque esta é uma das salas que compunham o processo de beneficiamento do minério, e esta sala era conhecida como sala da lavagem, e exatamente o que se observa que são mulheres que estão fazendo esse processo de lavar a mineria, porque eram consideradas as mais hábeis, as que dominavam este mistério desde a África. Os homens são destinados às tarefas mais pesadas, como trazer essas caixas de ferro chamados caixões, que traziam as pedras, os minerais, hasta os tanques de lavagem, onde o mineral era então lavado e o ouro separado da areia. Então, aqui nós temos alguns dos instrumentos importantes usados na mineração, mas chamo a atenção para dois deles que são de origem africana. Um é a bateia e o outro é o carumbé, um termo também, né, africano, que parece muito com a bateia, mas veremos na imagem que havia um outro uso para o carumbé, porque ele se parece com a bateia, mas enquanto a bateia tem este fundo afunilado para que o metal se encaixe, a bateia era para se meter a cabeça. Então, veremos aqui à direita da imagem, a bateia era para, o carumbé era para se meter a cabeça, ele era menor, e de forma que ele era exatamente adaptado para transportar os sedimentos que iam sendo retirados do fundo dos rios e iam sendo acumulados onde eles posteriormente vão ser minerados. Então, está cá o carumbé. E aqui uma imagem do século XVIII, que vou destacar algumas coisas. Então, aqui um outro método trazido da África, chamado coação seca de terra por falta de água, com o preto formando o seu caxambu. Caxambu, novamente, um outro termo africano, mostrando exatamente a transmigração de uma outra técnica africana, na qual o minério já ia sendo separado, em que os minérios mais pesados, o que ele se chama formando ou preparando o seu caxambu. Caxambu é exatamente esse monte de terra, de sedimentos, que depois, né, vai ser minerado, vai ser bateado, e o caxambu já era organizado de maneira a otimizar essa nova etapa da lavagem, em que os sedimentos mais pesados eram colocados abaixo e os sedimentos mais leves acima, de forma a já fazer uma certa separação dos minerais. E também esta, que parece ser uma técnica também africana, que é a coação seca, que é usar a própria água da lavagem várias vezes em locais como nas montanhas, onde não há muita água disponível. Aqui um outro termo africano, né, que é o cuiacá, né, que também é tirado da língua dos mineiros pretos da Costa da Mina, né, no qual exatamente se bateava a terra, depois de formar o cuiacá, bateava a terra, então, depois de formar o caxambu,
se bateava a terra usando a água enlamada que era trazida junto com os sedimentos, de forma a aproveitar a água. Né? Então, a gente tentei aí exatamente mostrar essa transmigração de técnicas, mas também de formas de trabalho. E esta é muito interessante porque as faisqueiras, né, em que os negros trabalham sem serviço certo e cada um responde por seu jornal. Essa é uma forma muito interessante de trabalho que aparece na mineração de Minas Gerais desde o começo, porque havia um método para a distribuição das lavras de minério, mas havia pessoas que não recebiam lavras minerais porque não tinham essas lavras eram leiloadas, então havia que pagar adiantado para se conseguir essas lavras, mas havia pessoas que tinham escravos, né, mas não tinham lavras, mas que conseguiam fazer com que seus escravos, principalmente mulheres, encontrei no início do século XIX mutualistas em Vila Rica que mostram que muitas mulheres trabalhavam nessa faiscação, mulheres escravas ou mulheres libertas, recém-libertas. E o que distingue a faiscação? A faiscação, esses escravos eram enviados com uma certa liberdade para faiscarem lavras que já haviam sido abandonadas por seus senhores porque estavam agotadas, não? Ou trabalhavam em partes da mina em atividade, lavando novamente os sedimentos. Então, a faiscação, esse escravo trabalhava de uma forma autônoma, semanalmente trazia de volta aos seus senhores os ganhos, né? Era uma forma muito comum de conseguir que essas, principalmente mulheres que trabalhavam muito desta forma, comprar sua alforria, por isso temos um número muito significativo de mulheres libertas em Minas Gerais ao longo do século XVIII, que compravam sua liberdade não só vendendo alimentos junto aos serviços minerais, mas também trabalhando como faiscadeiras, né? Essas mulheres que trabalhavam, né, nas lavras abandonadas ou em terrenos cujas o ouro ainda não havia sido oficialmente descoberto, né? E por isso então havia uma liberdade. E encontrei um documento muito interessante de fines de 18, onde uma lavra era uma proprietária negra, forra, já liberta, que tinha seus escravos faiscando em sua lavra que já estava agotada, mas ela captava a água de uma mineração arriba em Lo Rio, em que ainda havia produção de ouro, e ela então, em seu espaço, relavava esses sedimentos e retirava. Claro que a faiscação era capaz de produzir muito menos ouro do que uma lavra regular, uma lavra rica, mas produzia algum ouro e era também uma forma de trabalho autônomo dessas escravas, da mesma forma como haciam em La África, principalmente em Monomotapa. As mulheres, durante certo período de ano, relavavam os sedimentos que já haviam sido lavados pelos homens em las minas, usando a água e fazendo esta técnica de faiscação. Não sei por que não quer passar. Então, acá, novamente, nós vemos o uso do caxambu na cabeça e muito uso de mulheres. Aqui quero acentuar que há uma certa forma, porque quando eu escrevi este artigo, meu interesse era encontrar as mulheres em la mineria, porque se fala muito pouco, mas o que encontrei é que havia sim uma divisão de trabalho dentro da mineria e que as mulheres principalmente trabalhavam em la bateia e em caxambu e então a presença de
algumas mulheres acá, e veremos esta outra imagem do início do século XIX, onde claramente se vê essa divisão de trabalho dentro da lavra. Então, aqui aumentado um pouco, vemos aqui, né, as duas mulheres, uma mulher e dois homens bateando, as mulheres, algumas também junto com homens carregando no caxambu os sedimentos, né? E o trabalho mais pesado, mais perigoso principalmente, que é o trabalho de escavação e de quebrar a rocha, sendo realizado por homens. E acá a presença dessas mulheres, né, que dominam um saber específico muito ligado a essa faiscação e esta lavagem do minério. Vou aquela imagem, né, para mostrar aqui de novo a presença de mulheres, né? E acá uma técnica também trazida pelos africanos, chamada de canoa, onde a água é vertida para um canal bastante raso e se mete este cuero de boi, né, na água, que é para pegar aquele metal muito fino, quase em pó, que vai passar, que não vai se parar na bateia, porque na bateia precisa de um certo peso para se quedar em lo fundo, e acá então depois esse cuero é batido para se tirar esse ouro em pó muito leve, que não vai ser encontrado pela bateia. E, de novo, é uma técnica trazida desempenhada principalmente no monomotapa pelas mulheres africanas. E aqui destaco a presença das mulheres exatamente nestas atividades de carregar o sedimento, de separar. E aqui me passo para um outro a segunda parte de minha apresentação, que é mais relacionada com a comida. Porque aqui, o que buscava, o que encontrei por acaso, a evidência muito interessante da medicina africana. Esta é uma lagoa que ficou conhecida em La Capitania como Lagoa Grande, e depois, hoje em dia, ainda é chamada de Lagoa Santa, porque em 1749 começa uma série de pessoas que dizem que se curaram ao se banhar em esta lagoa, cujas águas seriam miraculosas. E esta lagoa se fica muito afamada, muito afamada. Encontrei notícias desta lagoa, incluso em La Gazeta de Lisboa, sobre as virtudes medicinais de suas águas. Era água tanto na medicina europeia, né, baseada nos 4 elementos, quanto na medicina africana e na cosmologia africana. Nos 2 sistemas de pensamentos, a água tem um papel muito poderoso e muito importante, e capaz de limpiar, de afastar e curar doenças. E dos médicos portugueses se vão a esta lagoa, um médico formado, um italiano chamado Ciali, e vai fazer um estudo da composição química da água para tentar compreender que produtos haviam na água, que produtos químicos, e um cirurgião português também, né, vai escrever esse opúsculo chamado Prodigiosa Lagoa, descoberta nas Congonhas das Minas do Sabará, né, que tem curado a várias pessoas de seus achaques, e então ele faz uma exposição, né? Esse é um desenho que acompanha, né? A figura da lagoa cá, o sítio do homem, que é o primeiro a dizer que morava nas cercanias, que é o primeiro a experimentar uma cura, um português, né?
E aqui se diz, vá tomar banhos da lagoa. Ele diz, venho morrendo, estou morrendo, vá tomar banho na lagoa. Vai à botica afortunada, que é a lagoa, né? E, bom, assim, fiz um exame deste documento, né? De um perfil, esse documento que lista uma série de curas, um total de 100 homens. E, não consigo, um momento, não consigo ver aqui. De 91 brancos, 36 de cor, né? E 23 mulheres, sendo 20 de cor e 3 brancas, que se vão à lagoa, né? Sendo livres, escravos e libertos, forros. E o tipo de doença que foi diagnosticada, né? Doenças, afecções ou doenças externas, muitas delas peles, e doenças internas, né? Como se vê, há um equilíbrio entre doenças internas e doenças externas. São 147 doenças para 114 doentes, porque havia doentes que sofriam de mais de uma afecção. Então, um momento, o que se passa cá? Ok, não, sim, minhas imagens acabaram. Agora é só texto mesmo. Estou indo para a conclusão. Mas o que me chamou a atenção foi o caso de alguns escravos homens, que vou ler só esse pedacinho, porque não vou conseguir falar de cabeça. Então, um deles era um preto forro, chamado Francisco Xavier Barreto, que já tinha as mãos aleijadas devido a essa enfermidade. Jorge, o escravo de um indivíduo chamado Jacinto José, que se encontrava imprestável pelo mesmo mal que tinha atacado os pés e comido os dedos, razão pela qual o seu senhor o havia expulsado de casa. Paulo, escravo de Antônio Carlos, que sofria da doença havia 7 anos, que lhe acometera a perna esquerda, estando a metade inferior, junto da tíbia, bastante inchada, e o pé cobertos de feridas, quase separado da perna. E Manuel, um escravo que sofria do mal há 30 anos, iniciado quando ainda habitava a África, 17 anos antes, que primeiro arrebentou os metatarsos, né, caindo alguns dedos e ficando o restante muito inchado. Eu fiquei muito interessada por esses 4 casos, porque havia outros doentes que apresentavam sintomas muito semelhantes, mas não foram acometidos desse mal que o médico português, um cirurgião português formado só na concepção da medicina europeia, chamou de quigila. E essa é uma doença que não existe em nenhum tratado médico europeu, né? Então, essa tal doença quigila acometia apenas esses homens escravos, um deles acometido dessa doença desde a África, né? E que tinha sintomas muito semelhantes com outros homens, inclusive brancos e mulheres, que tinham partes dos seus membros inferiores inchados ou mesmo necrosados e por aí vai. Então, eu percebi o que significa, o que queria dizer essa quigila, que doença que era essa. E então, ela era uma doença cujos sintomas eram inchaços dos membros, braços e pernas, feridas nas extremidades, né? E em casos mais avançados, levava à perda, né, dos dedos e mesmo das mãos e pés, né? E o mais significativo, ela cometia apenas africanos, né? Como eles são forros, não é dito o local de origem desses homens. Não sei se eles vêm da África Ocidental ou da África Oriental. Mas onde a gente encontra esse termo quigila?
eu encontrei esse termo quijila num manuscrito português chamado Ritos Gentílicos e Superstições que observam os negros desse reino de Angola desde o seu nascimento até a morte. E numa das descrições, ele diz que quando o doente lá em Angola recuperava, é um manuscrito do século XVIII, escrito por um português, por um médico português, que diz o seguinte, que quando o doente recuperava a saúde, o cirurgião, olha aí, o Niganga é o sacerdote africano, ele está chamando o sacerdote africano de cirurgião, né? Ele está procurando, porque uma das funções dos sacerdotes africanos era a cura de doenças, né? Então ele está fazendo um paralelo entre esse Niganga, o sacerdote, e o cirurgião europeu, que é quem cuida da doença. Então, o cirurgião chamado Niganga dava aos tais curados seus preceitos de comer ou não comer isto e aquilo, os quais preceitos chamavam quijilas, que eles, então, observam à risca. Observa-se, então, que, nesse caso aí, a quijila se torna um tabu alimentar, né? Que os sacerdotes africanos, né, do reino do Nidongo, né, onde os portugueses, né, tinham a sua colônia chamada Angola, né, davam uma interdição ou tabus alimentares que davam a determinados indivíduos que experimentavam certas curas. Bom, mas de onde veio esse termo? Bom, essa palavra quijila, ela se origina, escrita aí nos dois documentos com Q, U, I, ela se origina de uma palavra ambundo, chamado quidila, que inicialmente era cada uma das 14 leis ou proibições e rituais sangrentos que os imbangalas tinham que seguir. Tá? Os imbangalas eram um povo nômade que habitava as regiões do interior do reino de Angola, né, e eram muito conhecidos e descritos na literatura europeia, especialmente portuguesa, de serem bárbaros, violentos, canibais, né? E nunca terem desenvolvido um estado próprio, eles criaram essas quijilas, essas igila, né, que eram uma série de 14 preceitos que davam coerência e ditavam algumas normas e rituais, principalmente a serem realizados em funerais, promoções e mudanças de posição social, e que essas normas também inseriam as crianças no grupo. Tá? Quando a rainha do Nidongo, a famosa, não sei se vocês já ouviram falar, rainha Ginga, se casou com o chefe dos Ibangala, o chefe Kassanga, ela adotou no Nidongo essas tradições das Igila, tá? E por meio dela, as populações ambundo de Angola adotaram essas interdições. Tá? E eram exatamente no Nidongo que os sacerdotes eram chamados gangas, nigangas ou gangas. Né? O interessante é que eu encontrei esse termo em 2 dicionários portugueses do século XVIII. O primeiro dicionário, que é um dicionário de 1720, do início do século XVIII, tá? Quijila era uma maldição que os pais dos negros de Angola dão aos filhos, dizendo-lhes que se comerem, olha agora, viado, carneiro, tá? Lhes dão uma maldição e dizem que se eles comerem, vem umas nódoas ou outros sinais que eles morrem. Então, a gente vê aí que passa a ser uma interdição não dada pelo Nidongo, não pelo Ganga, né? Não, mas sim pelos pais. E a interdição está ligada diretamente, não mais à doença, mas a uma carne específica, que é do veado e do carneiro. Em fins do século XVIII, no dicionário de Antônio Moraes, que é um dicionário de português brasileiro, e a gente vê, então, a incorporação de vários termos usados no Brasil, quijila se torna uma antipatia que os pretos da África têm com alguns comeres ou ações, de sorte que se contrariam nisso, padecem doenças e talvez lhes segue a morte. Nesse caso, não é especificado nenhum alimento, mas dizem alguns que essas antipatias são dadas, são impostas pelos seus pais, tá? Que vêm do outro mundo, cujas almas vêm do outro mundo para impor essa
essa maldição, essa simpatia, quando esses pais são contraídos, né? Então, a gente vê que se em Angola, isso que me interessou muito, que é a forma como essa... Né, se na África, a gente, no caso da mineração, a gente vê quase que um transplante direto das técnicas, aqui a minha questão mais interessante, e eu estou terminando, é como que esse significado de um rito africano, de um costume africano, vai sendo alterado dentro da capitania de Minas Gerais, né? Então, se em Angola era uma determinação dada pelo Miganga, né, pelo sacerdote, após a cura, né, no qual ele ficava proibido de comer alguns alimentos, ao cruzar o Atlântico, né, a gente vê que ela deixa de necessitar de um sacerdote, né, passa a ser imposta pelos pais, que é a ideia meio moralista dos costumes, né, que o pai está impondo, né, e já no final do século XVIII, ela é enquadrada no sistema médico galênico das simpatias e das antipatias. Mas é interessante também que, no caso lá da significado do início do século XVIII, no qual, no dicionário do Bluetooth, aparece especificamente a interdição a comer a carne do veado, a gente vê uma disputa aí entre os brancos e os africanos, né, por essa alimentação, que é muito importante, que é a alimentação que esses africanos eram capazes de conseguir, sempre muito mal alimentados pelos seus senhores, de conseguir nas matas, né, se alimentar tanto de peixes, frutas, algumas verduras, mas também animais de pequeno e médio porte. A gente vê aí, então, né, a interdição claramente aí projetada pelos senhores, de que os veados eram para os brancos, os negros não deviam comer os veados porque seriam acometidos dessa doença, né? E eu encontrei um documento que fala exatamente que nos sertões da capitania, né, aos caçadores brancos era destinado a caça dos veados, né, com os quais esses sertanejos se vestem, né, e o couro vendem e dão excelentes botas, né? Então, não é de todo improvável que essa mudança no sentido, né, fossem resultante dessas disputas entre senhores e escravos, né, tanto por alimentos quanto pela necessidade de controlar, né, a sua própria massa escrava, recorrendo a uma própria tradição africana para impor determinados costumes dentro da sua própria tradição, né? Então, aqui eu termino. Muchas gracias, Yuña, por esa interesantísima presentación. Damos por iniciado el debate. A ver qué podemos comentar. Yo quisiera iniciar un poco preguntándote por las fuentes que utilizaste para hacer este estudio, que además se ve tan extendido, ¿cierto?, en tantas áreas distintas, y me preguntaba cómo, por un lado, claro, qué fuentes utilizaste y cómo ordenaste esa información que aparece, ¿cierto?, a propósito de tantos elementos no directamente relacionados con lo que tú estabas buscando. Bom, no caso da última parte, então, né, ficou claro, eu utilizei principalmente esse manuscrito, né? Eu vinha já me interessando dentro dos inventários, que eu tenho trabalhado muito com inventários para pensar a questão da doença dos escravos, que doenças que os escravos me interessava muito, é uma coisa também que eu tenho trabalhado, que é esses textos de cirurgiões. Há vários textos importantes de cirurgiões portugueses que vão tratar principalmente de escravos, né? Mas cujas doenças, tanto nesses tratados quanto nos inventários, são doenças basicamente ligadas à própria dureza do trabalho, principalmente na mineração. Então, a gente tem muito escravo aleijado,
com ossos partidos, também com lepra, né? Então, a lepra é outra doença que aparece muito. Mas o que a gente vê é a descrição e enquadramento dessas doenças desses escravos dentro do sistema europeu de classificação de doenças, né? E aí, finalmente, eu encontrei, né, no caso dessa descrição dessa lagoa, que também é feita por um desses cirurgiões, essa informação rara, né, de uma doença, né, de um mal ligado a doenças africanas. Então, para entender essa quigília, eu trabalhei principalmente com essa descrição desses ritos de Angola, né, do século XVIII, mas também com descrições descrições de cronistas portugueses em Angola, né, e os dicionários. No caso da mineração, eu trabalhei as imagens, como vocês viram, tentei extrair dessas imagens essas informações, mas também textos. E aí eu trabalhei, principalmente com os relatos de viajantes estrangeiros que vêm ao Brasil no início do século XIX. Tá? No caso, os mais importantes aí são 3 que eu trabalhei. Um é contratado pela coroa portuguesa, um prussiano chamado Eschwege, que vem para fazer mesmo uma modernização da mineração em Minas Gerais, porque no final do século XVIII a gente tem 2 demandas na mineração de Minas Gerais. A primeira é a modernização das técnicas ligadas ao ouro e a introdução de mineração de subterrânea mais moderna, com técnicas mais modernas. E a segunda, a diversificação da exploração mineral, porque no século XVIII ela está muito concentrada no ouro e no diamante, e já no final do século XVIII começa a aparecer outros minerais importantes, que é o caso do ferro e principalmente do salitre para a produção de pólvora no momento das guerras, principalmente as guerras napoleônicas que estão se avizinhando aí, né? Invasão de Portugal. Então a gente tem toda uma questão de refletir sobre essa mineração. Então, a gente tem cronistas portugueses, especialistas chamados naturalistas portugueses, que eu usei muito, que vêm a Minas, alguns originários de Minas Gerais, que vão descrever essas técnicas de mineração, e outros estrangeiros, o caso do Eschwege, que vem contratado pela coroa portuguesa, e ele é muito interessante, eu uso muitos dados dele, principalmente porque ele tem um dado para 1800 e... agora não vou lembrar de cabeça aqui, mas é 1800 e pouco, acho que é 1808, de todas as lavras distribuídas, as lavras de ouro distribuídas por distrito, na região principal da produção. Então, você consegue ver as lavras onde você tem mulheres negras africanas trabalhando ou detendo essas lavras. Também um censo de Vila Rica, de 1804, que informa as atividades desempenhadas pelos moradores e os plantéis escravistas que ele tem e em que esses escravos estão trabalhando. Então, ali eu fui capaz de encontrar muitas mulheres trabalhando na faiscação, né? E detendo também lavras minerais e utilizando escravos, e a origem desses escravos, de onde que eles estão vindo, né? Além dos Eschwege, eu usei principalmente 2... É interessante porque essas informações são meio raras nos relatos de viagem, mesmo dos que vêm descrever a mineração, porque eles estão mais interessados na técnica. Eles não estão muito preocupados assim, com a peculiaridade da mão de obra escrava. Mas eu encontrei tanto num francês, que é um viajante importante que vem a Minas Gerais, chamado Auguste Saint-Hilaire, né, que vem no início do século XIX, e o primeiro inglês que vem, que é um comerciante chamado John Mowe, no qual eles descrevem exatamente essa divisão sexual do trabalho que eu pude constatar que aparece na iconografia do início do século XVIII, final do XVIII, início do XIX, e que ninguém prestou muita atenção, em que as mulheres bateavam, né, e carregavam os sedimentos mais leves, e os homens... aos homens ficavam as tarefas mais pesadas e mais duras, e principalmente as mais perigosas, que eram cavar, né,
expor o veio mineral. Muitas vezes a mina, eu esqueci de... Eu vou compartilhar minha tela aqui só para... sumiu aqui a minha... não vou não. Eu ia compartilhar para mostrar como a lavra podia ficar profunda, né? Eles iam abrindo, porque a técnica principal é a chamada lavra a céu aberto. Eles iam cavando, 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 cavando e expondo o veio. E muitas vezes isso caía, né? E provocava acidentes terríveis. E também eles começavam tirando a terra, o sedimento mais leve, mais fino, e depois eles chegavam na pedra mesmo, e eles tinham que quebrar essas pedras, e aí eles precisavam dos homens que tinham mais força física. Então, basicamente, são essas informações. Alguns cronistas do século XVIII, né, que informam dessa importância das mulheres minas para a produção de escravos. É uma pena porque as listas de escravos, em 1736, o imposto sobre o ouro passou a ser sobre o número de escravos. Só que as listas, chamadas listas de captação, elas foram feitas com o nome do proprietário, que é só o nome do proprietário e o número total de escravos que ele está pagando o imposto sobre. Porque se tivesse sido listado os nomes dos escravos, seria Também o aluguel dos escravos na real extração, dos diamantes, também era feita pelo nome do senhor, e só é informado o número de escravos que ele estava alugando, mas sem informar se são homens ou mulheres. Uma coisa interessante também que eu achei, muito interessante que eu usei, são as listas de batismo, como eu mostrei lá, né, no começo, que eu fiz aquelas tabelas para ver as origens dos escravos, mas eu não explorei aqui. É muito interessante a presença muito significativa de mulheres de origem mina, como madrinhas. Exatamente essas mulheres que a gente já chama de ladina, porque a gente, aqui em Minas e no Brasil usava-se esse termo. Ladino era o escravo que já era capaz de falar português, o escravo já mais europeizado, aculturado, né? E o boçal, uma palavra horrível, né, que hoje tem um significado em português terrível, que significa burro, idiota. O boçal era aquele que ainda está muito dentro da sua própria cultura e não consegue nem falar português. Então, essas escravas que já eram capazes de falar português, já dominavam o ofício, etc., elas são muito usadas como madrinhas de batismo de escravos adultos. Então, também são essas mulheres que aparecem nas lavras minerais, né? E são importantes para inserir esses recém-chegados dentro do trabalho e da sociedade que eles vão ter que viver, né? Então, foi essa documentação em geral que eu usei. Interessante. Não sei quem quisiera tomar la palabra. Bueno, yo tengo unas preguntas. Primero, bueno, muy interesante, Junia, la verdad que no conozco con profundidad tu trabajo, pero sí observo que por ahí ingresaste por una zona y ahora estás explorando otras. Pero entonces quería preguntarte por esta cuestión del papel de la mujer digamos, porque los saberes africanos, para esta cuestión de digamos, de lo básico para lo que se pensaba el Nuevo Mundo, ¿no? Que era la supervivencia de los colonos, por un lado, y por otro lado la extracción del oro como función principal de los imperios. Y entonces estas dos tareas pilares de los imperios terminan incorporando técnicas y saberes africanos, eso entiendo. Y en donde las mujeres tienen, bueno, sobre todo con el tema de la extracción del oro, las mujeres tienen un papel primordial. También lo tenían con los esclavos indígenas, ¿no? En la extracción del oro en los ríos,
también las mujeres indígenas tenían un papel primordial en esa tarea de antiguo. Pero también es cierto, no sé si estás de acuerdo, que en las imágenes que nos mostraste, si bien el papel primordial y además los textos lo deben reflejar, era de las mujeres, en las ilustraciones sufren esas imágenes femeninas un proceso de varonización diría, de alguna manera, de masculinización sería más correcto. Entonces me parece que estás de acuerdo con esto. Lo que no sé es con qué tiene que ver. Yo lo vi en otras imágenes, y sí el papel de la mujer, sobre todo respecto de la recuperación, extracción del oro en el agua, pero las imágenes tienden a masculinizar a las mujeres. Y bueno, no sé bien por qué. Supongo que por este papel del saber, pero bueno, eso quería preguntártelo más a vos. Y tenía otra pregunta muy vinculada, a ver si me acuerdo. Bueno, no, por ahí, ahora me voy a acordar después, pero sí que todo ese proceso, ¿no? ¿Qué pensaste acerca de ese proceso? Creio que tienes toda a razão, Vanina. Comento isto em um artigo e eu mesmo já havia mirado estas imagens inúmeras vezes e nunca tinha parado para prestar atenção que há mulheres ali. E que se observas atentamente, se aumentas a imagem, percebes que há diferenças em saias, em blusas, não estão com os peitos desnudos, mas se parecem muito. Uma das questões que me coloquei foi que falei há pouco, que estes cronistas não estavam interessados em los escravos enquanto indivíduos, estavam mais interessados os escravos enquanto mão de obra, não estavam. Então, é muito raro esta observação. Tem uma imagem que mostrei acá, que aí estava quebrando pedra, e que o mesmo cronista faz uma imagem grande, mais detalhada, que é possível de ver que a pessoa que está no centro da imagem e que segura não as que quebram, mas a que segura os chamados cincel, é uma mulher. Mas quando esta imagem aparece em uma imagem muito maior, compósita, muito mais pequena, esse detalhe não aparece. Também a dificuldade, creio que esses homens passavam muito rápido, principalmente os estrangeiros. Passavam uma tarde na mina, veniam as coisas muito rápido, muito à distância. E no caso de diamante, a companhia régia dava um uniforme que era muito parecido, muito cercano entre mulheres e homens. E o pelo da cabeça era cortado muito curto para que não se metesse diamantes ou ouro em lo pelo da cabeça. Assim, principalmente a distância, são muito semelhantes as mulheres e os homens. Mas se começa a prestar atenção, mirar em lo detalhe, as mulheres aparecem. Aqui, ali, e quando metes tudo junto, percebes que elas estão presentes. E que é possível mirar, não só que estão presentes, mas que desempenham papéis muito específicos. E mesmo quando fui à casa, aquela imagem que mostrei da casa de lavagem de Gongosoco, em que as mulheres, é uma mina de produção industrial em fins do século XVIII, que esteve ativa hasta pouco tempo. E a casa de lavagem de ouro são mulheres. Então, há a presença. Também encontrei na documentação de los diamantes muito pouca informação, porque há, como disse, muito pouca informação sobre nome de escravos, mas encontrei mulheres. Muito poucas, porque há muito poucos nomes de escravos.
a maioria que se aparece é o nome do proprietário, do senhor de escravo. Mas é interessante porque uma das questões que temos em Minas é um número muito grande, muito grande de mulheres que se compram sua liberdade. Assim, entre os escravos, a maioria é homem. Entre os livres, a maioria é homem. Mas entre esta categoria de libertos, de alforriados, a maioria é mulheres. Temos já números demográficos para isso. E se explicava muito porque estas mulheres, algumas tinham relações com homens brancos que davam a liberdade a elas, mas encontrei muitas mulheres que compravam suas liberdades. Então, tinham que ter acesso a algum moneda para comprar esta liberdade. E se falava muito das mulheres que vendiam comida, vendiam bebida, faziam pequenos serviços. Mas percebi pelo censo de início do século XIX que a faiscação também era muito importante. E isso explica por que as mulheres conseguiam a alforria, porque elas faiscavam como autônomas. E há muitas descrições que há faiscadeiras, que há muitas faiscadeiras em século XVIII, e os homens não faiscavam. Então, os homens trabalhavam como escravos tradicionais, e as mulheres trabalhavam com muita liberdade, e no fim de semana chegavam, se acercavam a seus senhores, entregavam uma parte do que ganhavam e a outra parte podiam guardar e acumular para comprar sua liberdade. Então, a faiscação feminina explica em grande parte esse número muito grande, junto com a venda de comestíveis e bebida, e junto também com a alforria concedida por senhores, né, que tinham... E por que me interessei por essas mulheres? Por conta de Chica da Silva, porque não queria, esta escrava muito famosa, e quando me fui escrever sua biografia, um de meus objetivos era mostrar que ela não era uma exceção, mas que fazia parte de um universo de trabalho feminino e de forma de vida que escravas puderam se libertar e conseguir até reunir certo patrimônio. Então, estava interessada em não pensar apenas em Chica, mas pensar em outra. Então, comecei a trabalhar com inventários de mulheres libertas. Bueno, gracias, muchas gracias, Junio. Y cuando hablabas, se me vino a la cabeza una imagen acerca de la actual inmigración africana que se emplea en trabajos precarizados, y según tengo entendido, bueno, como es decisión de ellos la inmigración, vienen todos hombres. Tengo entendido de que la inmigración general de Senegal, creo, no vienen mujeres de África a emplearse en trabajos precarizados, ¿no? En general. Bueno, no sé, me acordé de eso por la diferencia, ¿no? Que obligadas por la esclavitud quizá vinieron muchas mujeres o las empleaban y eran útiles, traían sus saberes. Sim, pelos documentos, pelas poucas descrições que encontrei de África em 18, os homens são exatamente empregados em la mineria de mina, e as mulheres em la faiscação e em la mineria de rio. Isso é a mesma maneira que se faz em Minas Gerais. E no começo, e durante muito tempo, o que dominou é a faiscação e a mineração de rio, mais que de mina. A faiscação de mina veio mais tarde. Assim, as mulheres tinham esta... Há um cronista que diz, não há sorte, não há minerador que tenha sorte se não tiver uma negra mina. E não era sorte, é porque elas eram capazes de... sabiam como os chamados indícios, onde reconhecer as lavras que seriam ricas e as lavras porque tanto o ouro quanto o diamante de rio
são encontrados junto com outros tipos específicos de minerais, que são chamados pelos expertos de satélites. Então, se encontras estes satélites em grande quantidade em uma lavra, é indício que vai encontrar muito ouro e muito diamante. E elas eram capazes de dominar este conhecimento. Mariana, tengo una pregunta. Junia, muchas gracias por tu presentación, me llenó de inquietudes, vi paralelos también muy impresionantes con descripciones, por ejemplo, de las materialidades de la extracción del oro de aluvión, por ejemplo, que todavía hoy en día se trabajan, que me hizo pensar en el tema de lo vernáculo, ¿no? Como esos saberes que van pasando de manera muy tácita, muy encarnada, que claro, quizás la única forma de poderlo encontrar es en ese tipo de fuentes que tú has elaborado. Y pensaba entonces, por ejemplo, en la batea, que lo he visto incluso dibujada en grabados, en ilustraciones del siglo XVI, ¿cierto? Y en el oro de aluvión, por ejemplo, Vanina debe saber esto, que Fernández de Oviedo tiene pues uno de estos para tierra firme, ¿no? Y entonces están tanto los que tienen, los indígenas que lo tendrían arriba, como los que están allí, como se dice en Colombia, en el barequeo, ¿no? En el barequeo es o el mazamorrero, también lo llaman, porque salen también estas pepas de maíz parecidas a la mazamorra o al oro, ¿no? Cada vez una relación allí con comida. Bueno, en fin, como que esos paralelos antropológicos, y te quería hacer entonces a partir de eso que me hizo pensar sobre lo vernáculo y también las invariables un poco antropológicas de la extracción del oro en las fuentes aluviales. Quería preguntar sobre las prácticas de extracción de oro de aluvión anteriores a esta llegada masiva de los africanos, de los esclavos, de esta forma de explotación del oro en Minas Gerais. ¿Qué sabemos sobre esto? Si hubo en algún momento quizás una mezcla, una transmigración adicional por parte de comunidades que habitaban este territorio antes de la llegada de los esclavos, porque también, por ejemplo, en el caso del Nuevo Reino de Granada, la historiografía ha mostrado cómo el descenso demográfico de los indígenas en América hizo pues necesaria la mano de obra de esclavos, pero cuando llegan los esclavos también hay preguntas donde le dicen al esclavo si sabe de minas de oro, si conoce las de polvo, si conoce las de aluvión, si conoce las de veta o socavón. Entonces también hay una especie de selección de saberes muy parecido, pero al llegar a los lugares de extracción sí que hay una suerte de comunicaciones y de transferencias de conocimiento con saberes indígenas locales. Entonces me preguntaba si de pronto también había ese otro cruce indígena en este caso. Sim. Bom, primeira coisa, Minas é colonizada e é descoberta em fines do século XVII. Por este mapa que mostrei, há dois caminhos principais, um que vai pelo sul e um que vai pelo norte. A população que vem pelo norte vem muito mais interessada em trazer gado e vai seguindo um grande rio, que é o Rio São Francisco, e vai trazendo esse gado. E lá o que vai pelo sul são os paulistas, e são eles que descobrem o ouro. E os paulistas já mineravam em sul de São Paulo e as minas, me esqueci agora o nome das minas, mas nas minas que foram meio decepcionantes, porque quando foram descobertas, pensaram que seriam muito ricas porque estavam mais ou menos na mesma altura de Potosí, mas que afinal
se mostraram muito efêmeras. Mas eles já mineravam ouro. E os paulistas usavam escravos, mas poucos escravos africanos. A maioria de escravos usados pelos paulistas eram escravos indígenas, porque, bom, os paulistas são os habitadores de São Paulo, da capitania de São Paulo. E eles, a grande forma de vivência, além da agricultura local, era a entrada pelos sertões, pelo interior, para buscar estes indígenas aprisionados que podiam ser escravizados. Tiveram grandes embates com os jesuítas por conta de aprisionamento de indígenas. E sabemos, há um relato de um dos primeiros paulistas que chegam a Minas, que dizem que os paulistas inicialmente mineravam com os indígenas e com os pratos de metal, mas somente em los rios muito rasos. E quando os primeiros africanos começaram a chegar, foi que trouxeram esta técnica, que é o mergulho, e depois disso foi que os paulistas começaram a minerar em rios mais grandes e mais caudalosos. E, para tanto, aprenderam também com os africanos a fazer uns cercos para diminuir o volume da água, secar um pouco o volume da água, e desta forma foi que passaram a minerar em los rios mais fundos. Então, fica claro mesmo que os africanos trouxeram técnicas que os paulistas não estavam acostumados, porque utilizavam muito mais população indígena. E diferente da área espanhola, os indígenas brasileiros não mineravam antes da chegada dos europeus. Os indígenas brasileiros não mineravam e não tinham artefatos de metal. Então, o que faziam era, havia agricultura, havia caça, havia pesca, havia coleta, mas não havia mineração. Então, os indígenas brasileiros, diferente dos indígenas da área espanhola, não estavam acostumados com mineração. Então, foi mesmo a chegada dos africanos, principalmente os africanos vindos desta região, comercializado pelos Ashanti, né? E também vindos de Moçambique, que trouxeram lá essas técnicas que começam a ser empregadas. Mas sabemos que há uma certa semelhança com técnicas também empregadas na área espanhola, e mesmo a bateia também se usava na Europa, mas era a bateia de metal, não a bateia de madeira. Esta é uma introdução africana. E que é melhor mesmo para mergulhar, porque é mais leve. Porque mergulhas com um prato de metal muito pesado e mergulhas com uma madeira muito leve. É muito diferente. Então, mas já se minerava também no Brasil, os paulistas mineravam, mas usavam principalmente mais indígenas, mas em Minas Gerais, como a mineração, porque o ouro que encontraram é algo, as primeiras descrições são impressionantes. Contam, muitas pessoas que contam que se arrancava a grama e venia, as raízes das plantas veniam llenas de ouro. Então, havia muito ouro de aluvião. Ouro... E depois, quando os aluviões começam a diminuir, assim, aí começam a investir na mineração de mina, né? E aqueles furos que mostrei, né? Que hoje em dia há aqui uma coisa muito interessante. Orientei um estudo de mestrado sobre esse, que é muito bueno, que é a arqueologia da mineração.
utilizar os vestígios arqueológicos que ainda existem da mineria do século XVIII, que ainda estão lá, é impressionante, ainda estão lá. Fantástico, graças, Júnia. Muito obrigado, Júnia, pela sua apresentação, muita coisa para pensar. Eu quero só lançar uma pergunta para você, assim, não é de maneira nenhuma específica, é uma pergunta talvez até um pouco ingênua, mas para ouvir um pouco o que você acha de como o seu trabalho enfrenta as questões propostas por esse nodo, né, de Helpan, a ideia da americanização de saberes. Isso que você nos mostrou, você pensaria como americanização, como transferência, transporte, roubo, utilização? Né? Qual que é o enquadramento que você daria para isso, dando um passo atrás, né? Assim, olhando para esse universo que você detalhou tão bem? É isso. Bom, Tomás, vou agradecer enormemente. O tema americanização de saberes foi uma escolha de Maurício, muito pensando em trabalho de Luísa. Não tenho nada contra o termo americanização, acho que é um termo interessante, mas em meus trabalhos estou propondo outro conceito, que é o conceito que tenho chamado de intertradução. E me vou explicar. Porque o conceito de tradução já vem sendo usado e comecei a trabalhar com este conceito quando estava fazendo meus estudos de história da cartografia e me defrontei muito com a questão do iluminismo português, que é sempre visto, há uma tradição muito grande em Portugal e mesmo em Brasil, que o iluminismo português é um iluminismo pervertido, é um iluminismo contido, é um iluminismo, não um iluminismo pleno, que a religião católica colocou muitos entraves ao iluminismo português, né? Mesmo o uso de um iluminismo tímido. E assim encontrei, primeiramente, neste conceito de tradução, uma forma de escapar destas ideias, de limite, de deturpação, de um iluminismo incompleto. Então, em princípio, esse conceito me satisfez ao pensar que o conceito de tradução, quer dizer, quando este conhecimento chega acá, coisas são adaptadas, algumas coisas são dadas mais importância e outras menos, mas com o tempo percebi que mesmo este conceito tinha problemas, porque este conceito pressupõe um centro que está exportando ideias e uma periferia que está traduzindo, adaptando, e à medida que minhas pesquisas foram avançando, não só me dei conta que este iluminismo, porque estava trabalhando com uma relação entre a cartografia francesa e a diplomacia e a cartografia portuguesa dentro desse enquadramento maior que era iluminismo. E me percebi que não havia, e mesmo a medicina, esses tratados de medicina que venho trabalhando, na verdade, há muita novidade, há muita produção de conhecimento. Não só em Portugal, mas também em Brasil. Produção de conhecimento que está sendo produzido acá e que depois, por exemplo, este cirurgião que mostrei, que fez esse é um trabalho que ainda pretendo fazer.
esse cirurgião que mostrei, que ha escrito essa descrição de essas curas em La Lagoa, ele também descobriu uma cura para o escorbuto, a doença do escorbuto. E esta que consistia exatamente no que hoje sabemos, que é alimentação. Ele diz que é uma doença ligada à alimentação, e ele propõe a alimentação de coisas que hoje sabemos são muito ricas em vitamina C. Ele não diz isso porque, claro, não está dizendo, mas ele, pela experiência, descobre que, percebe que determinados alimentos, que hoje sabemos são muito ricos em vitamina C, tratavam o escorbuto. E ele começa a tratar uma porção de escravos, e este conhecimento acaba indo para o livro de medicina que ele escreve, e também um outro cirurgião. E você vai a Portugal e se começa a tratar escravos dessa maneira. E quando você vai à internet, se diz que é um cirurgião inglês que estava embarcado em navios ingleses na segunda metade, isto é fines da primeira metade do século XVIII, 1740. Esse diz que o nome dele é algo como Lindley, que era um cirurgião embarcado nos navios mercantes ingleses, que descobriu a cura do escorbuto, e é a mesma receita que já havia sido dita por Cardoso em Minas no século XVIII. E descobri que que ele estava embarcado em las rutas que passavam por Portugal. Assim, pretendo ainda trabalhar como que quero tentar provar que, na verdade, o conhecimento se origina em Minas, você chega a Portugal e estes navios mercantes ingleses aprendem em Lisboa a embarcar esses alimentos frescos, ricos em vitamina C. Então, para mim, a ideia de tradução começou a se quedar muito limitante, porque me via no campo da geografia, no campo da mineria, que os conhecimentos estão circulando em diferentes direções, e que os africanos não são necessariamente ignorantes, boçais, trazem conhecimentos, como no caso da mineria, mas não só. Os portugueses também estão construindo coisas. No caso da cartografia da África, é evidente, por exemplo, a importância dos conhecimentos e dos saberes geográficos dos povos nativos. Então, criei da minha cabeça, que estou começando a escrever artigos usando este conceito, que é o conceito de intertradução, no sentido de que é uma tradução que está o tempo inteiro circulando e que não há centro, não há, nesse aspecto não há centro nem periferia, mas que cada sociedade está buscando, mas que geralmente é quando se constrói lá no arcabouço erudito, são aqueles centros tradicionais que acabam construindo este arcabouço erudito para um conhecimento que circula e vem de diferentes partes. Uma coisa que me chamou muita atenção quando me fui à França para estudar este geógrafo e fui ler Le Mercure de France, é que havia uma coluna só para notificar as produções literárias de los acadêmicos das academias de história de Portugal. Que para os acadêmicos, Dom Luís da Cunha, por exemplo, em um momento disse que ele traduz uma poesia do Conde de Ericeira, porque ele já está com um estilo poético muito mais avançado que os franceses. Então, não há, creio que é uma maneira anglo-saxão, que ainda é muito dominante,
principalmente em nossa literatura, e que principalmente os portugueses ha endossado muito esta leitura. Então, tenho trabalhado, creio, não tenho nada contra o conceito de americanização, mas tenho trabalhado e procuro pensar muito mais num conceito que é novo, porque não encontrei na literatura, porque hibridização, mestiçagem, todos esses conceitos me põem muito um sentido ou outro, e assim este me dá muito mais essa ideia de intercircularidade. Obrigado. Interesante la reflexión. No sé si alguien más tiene comentarios. Yo quisiera como volver sobre eso. Me encantó la reflexión que acabó de pasar con la pregunta de Tomás. Creo que es uno de los temas que de alguna manera se han tocado tangencialmente, porque claro, americanización, la manera en la que la definimos, ¿cierto? Como un espacio de encuentro de diferentes proveniencias que puede generar también localmente dinámicas singulares, no deja de ser, como Junia bien dices, un concepto que proyecta un límite geográfico y cultural, y que si precisamente nos interesa es también pensar las dinámicas que vayan más allá de esos límites, pues allí se queda corto. Y muy interesante pues ver qué ganamos con ese concepto y qué no, y qué se queda por fuera. Me pareció muy, muy estimulante esto. Y yo quería hacer como una anotación, o más bien una solicitud de comentario más amplio con respecto a una realidad que está descrita en una frase que utilizaste, ¿cierto? Decías que de dónde proviene y cómo saben el oro, y tú decías que era un secreto de abejas, ¿no? Me encantó, o sea, es una frase, quisiera que nos hablaras un poco de eso, porque ahí precisamente, o sea, no es como, es un secreto de tal reino o de tal parte, sino que en la manera de decir un secreto de abejas y que van de un lado al otro, quizás se acople muy bien con tu idea de intertraducción, transmigración, circulación, etcétera. Sim, encontrei porque outro projeto que já escrevi alguns artigos, e o ano que vem quero colocar esses artigos juntos e escrever um pouco mais e colocar em uma forma de um livro. São dois padres brasileiros que se vão ao Daomé em fines do século XVIII, e a primeira descrição do reino de Daomé, que neste momento está se expandindo e se torna um importante fornecedor de escravos para o tráfico atlântico. E eles vão, e é interessante porque são dois padres brasileiros. E tento inclusive explicar por que foram escolhidos. E uma hipótese que tento provar é porque dominavam a língua, porque não utilizam tradutores durante toda a viagem, se comunicam com os nativos o tempo inteiro e solamente quando encontram com o rei do Daomé se utilizam de um tradutor, mas porque formalmente um estrangeiro não podia falar diretamente com o rei, tinha que falar através de um tradutor. E incluso escrevem um catecismo para converter o rei do Daomé ao catolicismo, que é uma pena que não existe mais, mas creio que fizeram uma coisa fonética com a língua local. É uma teoria, não sei como escreveram, mas escreveram um catecismo para o rei e lo entregaram este catecismo. Então, esses padres fazem uma descrição muito interessante do Daomé. E quando começam a viagem, um deles está ligado à Real Academia de Ciências de Lisboa, é um correspondente da academia, vai designado pela academia para ser uma descrição da viagem.
Assim, disse o tempo inteiro que é muito curioso, que a curiosidade é o que guia sua mirada, e vai perguntando, querendo saber, perguntando, e logo no primeiro porto que chegam, é oferecido, exatamente na cercania da costa da mina, oferecido ouro a eles, e ele começa a perguntar como se produz o ouro. Mas tanto os Ashanti quanto os Monomotapa são os povos da costa que intermediam esse comércio, e então os povos que comerciam não são os povos que produzem. E o secreto é uma maneira de manter esse monopólio dessas minas. O Império Ashanti está em expansão neste momento, se torna um grande comprador de escravos para as minas de ouro, mas também exportador de escravos. Comprador e exportador, é muito interessante isso, porque em las guerras pegam uma parte de los negros capturados para suas próprias minas e uma outra parte vendem ao mercado atlântico de escravos. E assim, é um reino que está em expansão e está conquistando uma série de povos. Assim, não tem interesse, e uma parte grande deste poder está, de um lado, em lo monopólio das minas, e em outro, em lo fornecimento de escravos para o mercado atlântico. E assim, guardam o conhecimento que têm sobre suas próprias minas. E assim, quando os padres perguntam a estes de la costa, dizem, não sabemos como se hace a exploração, é muito lejos, é um secreto de abejas. Também gostei muito desta explicação, porque uma coisa importante aí é que os padres, esta é uma parte, um dos capítulos, porque os padres vão com dupla, aliás, com tripla missão. Os padres têm 3 missões. A primeira missão foi causada pelo próprio rei do Daomé, que havia mandado uma embaixada a Salvador da Bahia para oferecer ao príncipe Dom João, né, que está governando Portugal, porque a rainha se tornou louca, se foi impedida, então o príncipe é o regente, que todo o comércio de escravos com o porto de Salvador se faça somente com o Daomé. Ele oferece um monopólio. E então os embaixadores vão com a missão de dizer não temos interesse de entregar o monopólio ao Daomé. Queremos escravos de diferentes procedências, principalmente para evitar rebeliões, se todos vêm de um único povo. Hacen muito mais fácil as amizades e as redes que podem ocasionar as revoltas. A segunda missão é a conversão do rei do Daomé ao catolicismo. E a terceira missão é fazer um relato científico. E este relato científico, dentro desse espírito iluminista, é não só descrever a natureza, mas descrever a natureza com sua função econômica. Como os produtos da natureza podem ser importantes produtos econômicos para serem explorados ou através do comércio ou depois do comércio, do beneficiamento destes produtos. Como assim, o ouro é um interesse direto pelo comércio, mas o salitre, por exemplo, é para depois beneficiar como pólvora. Então, este olhar científico está muito marcado, está sobre o olhar da natureza como um objeto de exploração econômica. E é isto que, para mim, que
significa o cambio do iluminismo de fines do século XVIII, que a natureza passa a ser, e que hoje somos os grandes herdeiros disso. A natureza é uma esclava do capitalismo, né, de los interesses econômicos. E assim é por isso que está interessado em ouro. Está o tempo inteiro procurando os objetos que podem ser comercializados e podem ser explorados pelos portugueses. E é muito interessante porque já publiquei um artigo sobre isto, porque cria o que chamo de uma taxonomia de las civilizações, porque ele encontra com diversos povos durante sua viagem, não apenas com os povos de Daomé, com muitos povos diferentes, e mete esses povos em uma hierarquia, de los mais civilizados para os menos civilizados. E os critérios que utilizam para fazer esta hierarquia, claro, a religião, os povos monoteístas são mais civilizados que os politeístas, mas são também a capacidade de como utilizam a natureza. Então, os povos que beneficiam os metais, que têm textiles mais bem elaborados, que fazem feiras e comerciam com objetos como moedas. Então, é muito interessante porque exatamente os mais civilizados são os que estão numa relação com a natureza mais próxima desta ideia de exploração e de beneficiamento econômico dos produtos da natureza. E não apenas os indícios linguísticos ou culturais. Então, como disse, está aí tudo lá, a ideia de intertradução. Yo quería hacerte si alcanzamos una preguntita más. ¿Tienen ánimo? Por el tema de género y sobre todo las mujeres como agentes en estos procesos de intertraducción, porque en el caso de la extracción de oro quedaba claro, ¿cierto?, el rol de las mujeres, pero en el caso de las prácticas curativas y el tema de... en general ese saber sobre enfermedades y dolencias, siendo hombres cirujanos quienes ¿cierto? De alguna manera se apropian o acogen y cambian ese saber. ¿Qué pasa con la figura femenina y que en muchos casos tienen una función curativa muy importante a nivel familiar, doméstico? Las que la documentación nos llega son aquellas que fueron transformadas en brujas de la Inquisición. Sim, e são enquadradas como mulheres que são brujas, são feiticeiras. Claro que há outras mulheres que não temos acesso porque não temos documentos sobre elas, mas o que se observa é que as práticas curativas são muito próximas das europeias, muito próximas, mas são enquadradas pelos inquisidores, como práticas populares e que são imediatamente condenadas porque fazem conexões com a bruxaria europeia e a bruxaria africana. Mas são muito importantes. Você observa, por exemplo, é muito interessante porque há processos de curandeiras, né? Mulheres que praticam curas. E quando você chega a uma Inquisição, pelos depoimentos, você percebe que curavam há 17 anos, 20 anos, que as pessoas iam e as procuravam, mas há aquele momento em que por diferentes razões, esta confiança se quebra e são denunciadas à Inquisição. Em Minas não há inquisidores propriamente dito, nunca a figura do inquisidor, mas se havia os comissários de Santo Ofício que recebiam as
as denúncias, investigavam e prendiam, mas as pessoas eram julgadas em Lisboa. Então, eram presas, enviadas a Lisboa, e o processo jurídico acontecia em Lisboa. Não houve... houve algumas visitas inquisitoriais no Brasil, mas não em Minas. Em Minas nunca houve visita inquisitorial, nem a instalação. E no Brasil não há a instalação de um tribunal de la Inquisição, como aconteceu em Goa. No Brasil há a ação muito forte desses comissários e também os curas, os párocos, que quando viam algo que era da alçada da Inquisição, podiam transferir o pecador para ser preso e julgado pela Inquisição. Assim, os processos se encontram em Lisboa. Gracias. Bueno, yo creo que estamos. No sé si alguien más quisiera. Muchas gracias, Junia, por la presentación, la riquísima discusión, los temas que han salido, yo creo que nos dejan, ¿cierto?, reflexionando y con temas para poder seguir, ¿cierto?, discutiendo para lo que se viene. Eso, los dejamos invitados para... Mariana, lo que se viene es usted Sí. Lo próximo es usted en diciembre. La primera semana de diciembre, sí. Creo. Y vamos a divulgar nuevamente. Sí, ahí les vamos a mandar la información. Y yo que agradezco a todos que han venido y creo que vamos aproximando nuestros trabajos y estoy muy estimulada que possamos trabajar juntos y pensarmos cosas para el próximo año. La fecha es el 2 de diciembre, Mariana. 2 de diciembre. Y vamos a corregir las fechas tomadas, las horas, porque creo que horas, con la locura de las horas vamos a sincronizarlas, ¿ok? Gracias. Junia, súper, gracias. Gracias, nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias a todos.